Excelência. Excelentíssimo senhor ministro Sérgio Kukina, quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar numa mesa sob sua presidência, ao lado do ministro Gurgel de Faria, que muito me alegra a oportunidade. Quero agradecer o convite que a ministra Regina Helena Costa me fez, dizer da minha honra de estar num evento aqui no STJ, especialmente quando comemoramos 50 anos da vigência do Código Tributário Nacional, da promulgação, não da vigência do Código Tributário Nacional, e da importância que o debate em matéria tributária inegavelmente apresenta, especialmente se nós estamos, como se costuma dizer, num Tribunal da Cidadania. E tributo, em última análise, é uma das manifestações de cidadania. A mim foi reservado o tema tratar de questões atuais e polêmicas do CTN. Bom, ficaríamos alguns dias, né? Por isso, eu preferi selecionar 3 questões que atinem diretamente ao Código e que têm um ponto em comum. O ponto comum é liberdade individual. Estamos exatamente discutindo cidadania no momento atual. Eu falei, temas que envolvam liberdade individual. E selecionei 3 em matéria tributária. Primeiro, planejamento tributário. Segundo, multas tributárias. E terceiro, contribuições. Que eu acho que esses 3 temas dão um panorama da dificuldade que nós estamos vivendo diante de um código que tem 50 anos e que foi concebido num momento histórico e diante de uma visão filosófica de 50 anos atrás, ou até mais de 50 anos atrás, se nós nos reportarmos ao projeto do Rubens Gomes de Souza. Falar sobre planejamento tributário. Qual é o tema de liberdade envolvido? Hoje em dia é discutir o limite, ou não só os limites, também as condições para o exercício da liberdade de se auto-organizar. O planejamento tributário não era um problema na época do Código Tributário. Por quê? Porque, naquela época, a concepção filosófica vigorante era a liberdade absoluta. O contribuinte podia fazer o que bem entendesse, desde que agisse antes da ocorrência do fato gerador e desde que não cometesse um ato simulado. Simulado visto da perspectiva de vício da vontade, que é uma corrente que aí enfrentam o tema da simulação. E, portanto, não era um problema. O jogo da época era simplesmente um não vale mentir. Desde que você se organize temporalmente na época própria, desde que você não minta através de uma simulação, o que você fez está bem feito e o fisco é obrigado a suportar os efeitos tributários que decorrerem dos negócios ou das reorganizações societárias ou dos contratos que vierem a ser celebrados. A questão é que o mundo mudou, e mudou profundamente nos últimos 50 anos. Porque, na própria discussão, que não vem do direito tributário, mas que vem do direito civil, passaram a assumir relevância os 2 outros temas que ficavam na penumbra. A questão dos motivos dos negócios e dos fins desejados ou perseguidos pelos negócios. Se nós pegarmos até as palestras que o professor Miguel Reale fez ao ensejo da edição do Código Civil de 2002, ele dava importância a uma mudança valorativa, que nós saíamos de um modelo de Código Civil que se apoiava numa visão conceitual e estávamos entrando num modelo de Código Civil onde ganhavam importância valores como boa-fé, valores como a função social do contrato e assim por diante. Essa mudança que veio e que não é própria só do direito civil, se nós quisermos discutir outros aspectos e outros setores da experiência jurídica, nós vamos encontrar a mesma relevância dada a motivos e fins.
Os administrativistas, há anos que discutem o tema de motivação do ato administrativo, desvio de finalidade, etc. Ou seja, a experiência jurídica dos últimos 50 anos incorporou a uma série de setores essa discussão sobre motivos e fins. Isso chegou no direito tributário, no âmbito das discussões de planejamento tributário. Começou a se perguntar, será que o contribuinte, para ter a proteção dos efeitos dos seus atos, ele tem que justificar, apresentando um determinado motivo aceitável? Será que ele pode exercer o seu poder de organização pura e simplesmente para atingir as finalidades que ele bem quiser? Ou existem balizas, ou existem limites, ou existem pressupostos a serem atendidos? Essa discussão de motivos não é nova. Se nós formos a Orlando Gomes, eu gosto de citar o Orlando Gomes, né, que já na década de 70 escrevia que a simulação é um vício de motivo, não é um vício de vontade. E aqui nós temos que ter muito nítido que existe no direito civil duas grandes correntes. A corrente francesa, que informou a Escola de São Paulo, do direito civil de São Paulo, em que na escola francesa o importante o que era? A vontade. Enquanto que Orlando Gomes foi influenciado pela escola alemã, em que o relevante não é a vontade, o relevante é o motivo, é a causa do negócio. E esse debate sobre causa, esse debate sobre motivo é que foi trazido para dentro da questão do planejamento tributário. E aí começam a aparecer figuras híbridas, no seguinte sentido: alguém, num determinado instante, levanta uma bandeira dizendo, senhores, o tema do planejamento tributário não é apenas uma questão de validade ou invalidade, não é uma questão apenas de licitude ou ilicitude da conduta do contribuinte. A questão envolve, sim, uma preliminar de licitude, porque, óbvio, se for um ato ilícito, não tem que ter proteção. Mas, em sendo ato ilícito, a questão é saber qual a eficácia que ele terá perante o fisco. E, portanto, se podem existir atos negociais, societários, no âmbito civil, comercial, que são válidos, mas que são ineficazes perante o fisco. Não vão produzir aquele efeito que, em princípio, as partes desejavam. Alguns autores, alguns colegas disseram, isso é uma invenção. Eu dizia na época, não, invenção nenhuma, isso tem no direito do trabalho. Se um determinado empresário compra uma empresa e coloca no contrato de compra e venda da empresa que ele não responde pelas dívidas trabalhistas, isso é um problema entre as partes, porque perante o empregado, ele terá toda a proteção que a legislação lhe assegurar, independente da cláusula que as partes estabelecerem. E aí, na medida em que, e essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, na medida em que se abre o debate para sair da pura licitude ou ilicitude da conduta, para entrar no campo das condutas lícitas, porém ineficazes, aí entramos num campo nebuloso. E quem atua no campo do direito tributário sabe que, pelos últimos números que foram divulgados, há mais de centena de bilhão de reais em discussão envolvendo planejamentos tributários. E por que essa sucessão de debates sobre planejamento tributário? Porque, em última análise, como já se examinou muito bem, o fato é um só, mas os olhos são diferentes. O fato não é um fato sobre o qual existe controvérsia. Os grandes debates são sobre a qualificação jurídica a ser dada àquele fato. E, obviamente, o contribuinte dá uma qualificação jurídica e o fisco vem e lhe dá uma outra qualificação jurídica. O que fazer nesse momento? E eu diria o que é o de mais crítico para quem atua no campo do direito tributário envolvendo planejamento tributário hoje. O que é o mais crítico? O que está faltando e que o Código Tributário não nos dá? Porque não era problema na época. Ele não nos dá, e o que está faltando é a existência de critérios. Não de soluções pontuais, este caso ou aquele caso,
Mas quais os critérios a serem adotados no momento em que se precisa examinar uma questão que envolva planejamento tributário? Há dois grandes campos onde os critérios são relevantes. Primeiro, o campo dos motivos. O que é um motivo bom e o que não é um motivo bom? Nesse ponto, me parece que existem 4 critérios a serem utilizados. Motivo, para mim, é um evento anterior à minha conduta que justifica a minha conduta. A partir daí, então, eu posso deduzir que o motivo invocado pelo contribuinte precisa ser real, ou seja, precisa existir de fato. Não pode ser um mero pretexto. Motivo não é pretexto. Segundo, o motivo precisa ser suficiente para fazer com que eu me mova. Vale dizer, ele precisa ter uma densidade própria que me impulsiona numa determinada direção. Terceiro, o motivo tem que ser pertinente com a conduta que eu vou realizar. Não é simplesmente dizer, balanço uma bandeirinha e sigo por aqui. Não, ele precisa ser pertinente, haver um nexo entre a natureza do motivo e a conduta que eu vou realizar. E ele tem que ser congruente com o resultado que vai decorrer da minha conduta. Ou seja, tem que haver toda uma lógica interna na conduta do contribuinte para que eu, falo por mim, e eu sei que eu sou um pedacinho da doutrina, mas falo por mim, o motivo precisa atender a estes 4 requisitos. Se eu não tivesse esses 4 requisitos, aquilo que aconteceu no plano do fato, a meu ver, carecerá de um motivo suficiente para tornar a operação do contribuinte oponível ao fisco. Oponível ao fisco no sentido de obrigar o fisco a aceitar as consequências tributárias que decorrem daquilo que foi feito. Quando se trata de motivo, muitas vezes alguém invoca uma expressão meio mágica, dito, precisa ter propósito negocial. Aqui nós temos que ter uma cautela imensa, porque nós caímos numa armadilha semântica. Qual é a armadilha semântica? Tem muita gente que estudou direito tributário e planejamento tributário e lê autores anglo-saxões, ingleses, americanos, e lá se fala em business purpose. Tradução literal de business purpose, propósito negocial. E alguém, então, começa a dizer, bom, para que a conduta do contribuinte seja uma conduta eficaz perante o fisco, então ele precisa ter um negócio, um empreendimento, uma causa econômica para agir. Eu diria, esta é a armadilha semântica. Por quê? Se eu for a Orlando Gomes, que me parece muito mais próximo da nossa realidade e no nosso direito do que os autores americanos e do que a jurisprudência americana. Eu for a Orlando Gomes e for a ler a sua obra, eu vou encontrar lá a expressão propósito negocial, mas no sentido de propósito ligado ao negócio jurídico celebrado. Vale dizer, causa jurídica do negócio. E não necessariamente uma razão econômica, uma razão empresarial para efetuar a sua operação, a sua reorganização. As pessoas vão dizer, mas isso é a mesma coisa? Não é, porque business purpose, no sentido americano, é negócio. Propósito negocial no Brasil é negócio, mas pode ser mais do que negócio. Eu posso ter uma razão familiar, por exemplo, para reorganizar o patrimônio de uma família. Para mim, isto é propósito negocial no sentido da legislação brasileira e da doutrina brasileira. Um americano diria, não, isso não é. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa expressão, porque essa expressão, às vezes, aparece no debate tributário, só que é importante depurá-la para dizer em que sentido nós estamos falando em propósito negocial. Eu sempre falei, e continuo falando com essa observação, que eu uso no sentido do Orlando Gomes, no sentido de existir uma causa que determine, que impulsione na direção da realização daquele negócio. Muito bem, em termos de motivos, eu tenho esses 4 critérios a utilizar, mas eu tenho mais também. Como eu analiso as operações como um todo?
Aqui, eu também acho que podem ser extraídos alguns critérios, do seguinte sentido. Primeiro, nós temos que examinar se as operações do contribuinte têm defeitos. E depois nós precisamos examinar se ela tem qualidades. Como se fossem peneiras. Se a operação tiver defeito, não passou na peneira, infelizmente, não tem a proteção do efeito tributário. Que defeitos seriam estes? Eu diria, os dois tipos de defeito que uma operação de planejamento tributário pode apresentar é, em primeiro lugar, ilicitude. E aqui vem uma questão ampla de ilicitude. Quando eu falo ilicitude, não é, por exemplo, só cometer uma falsidade. Isso eu nem falaria que é planejamento, óbvio. Mas, por exemplo, aquilo que o contribuinte fizer não pode se configurar uma ilicitude perante outros ordenamentos. Eu fiz uma operação de planejamento tributário, mas eu descumpri a norma do Banco Central. Eu fiz uma operação de planejamento tributário, mas eu descumpri a norma da CVM. Ora, se eu descumprir a norma da CVM, eu cometi uma ilicitude, ainda que administrativa, na minha conduta. E, portanto, eu não vou querer, se eu cometi uma ilicitude lá, uma proteção tributária aqui. Se eu passar por essa primeira peneira, a segunda peneira qual é? A segunda peneira é das patologias dos negócios jurídicos. Claro que, se eu cometer simulação, fraude à lei, abuso de direito, eu não tenho como proteger a operação realizada pelo contribuinte. Estes são os defeitos. Até aí, a doutrina majoritária caminhou. Só que, na minha visão, é preciso dar mais 2 passos adiante, mais 2 peneiras mais finas, para que o planejamento tributário seja oponível ao fisco, que são as 2 peneiras das qualidades que a operação tem que ter. A operação não basta apenas não ter defeitos. Ela precisa ter uma qualidade consistente exatamente no motivo e na finalidade predominantemente não tributária. Não é que não possa existir a variável tributária na análise do motivo e da finalidade, mas não deve ser o foco. Então, o foco tem que ser a competição, o foco tem que ser a reorganização da empresa, o foco tem que ser o problema familiar, o foco tem que ser este predominante. Tá? E a variável tributária aparece como uma decorrência deste foco, não como o próprio foco. Tá? Nessa abordagem, então, o que eu tenho? Tenho toda a discussão sobre o propósito negocial no sentido do Orlando Gomes, sobre a congruência do negócio em relação aos motivos e às finalidades, e assim por diante. Tá? Portanto, é uma qualidade que ela precisa ter. A segunda qualidade que ela precisa ter é ter sintonia com o empreendimento. Se eu sou uma empresa que fabrica tubos, não me parece muito lógico que essa empresa passe a exportar soja de um dia para a noite. Fato concreto. Ou se ela é uma empresa de comércio varejista de miudezas, passe de uma hora para outra a exportar soja. Outro caso concreto, tá? Também que surgiu. Ou seja, para que aquela operação tenha consistência e, portanto, seja oponível, ela precisa ter sintonia com o empreendimento. Vocês vão dizer, bom, mas qual é o grau de sintonia? Ele precisa ter sintonia dentro do razoável. Essa é a grande dificuldade. Mas dentro do razoável ele tem que ter sentido. Se eu sou uma empresa que fabrica tubos, muito bem, eu posso exportar tubos, eu posso fazer conexões, eu posso fazer metais para banheiros, etc. Eu posso fazer uma série de coisas ligadas ao meu empreendimento, mas não fazer algo totalmente desconexo. Muito bem, esse é o grande debate que hoje nós encontramos no CARF. Exatamente sobre motivos e critérios de análise das operações. E aquilo que está no CARF hoje, amanhã pode estar no Judiciário. Tá? Daí que eu quis trazer este como um dos temas polêmicos e atuais que envolvem o CTN. Em que medida envolve o CTN? Muitos olham o artigo 116, parágrafo único, como sendo o foco do tema do planejamento tributário. Eu dizia,
o parágrafo único do 116 não é nem a ponta do iceberg. Mesmo porque, até hoje, ele não foi regulamentado, até hoje, como norma em si, ele não tem eficácia imediata, e não foi por isso que o fisco foi impedido de desenvolver todo um procedimento de fiscalização, todo um procedimento de questionamento, por outras razões. Então, eu diria, esse, paradoxalmente, é um tema relevante para o Código, porque não foi preocupação dele naquela época, mas passou a ser algo essencial dentro do debate tributário de hoje. O segundo tema, multas. Em tema de multas, eu não vou discutir dimensão das multas tributárias, que 75% é um absurdo, e não vou discutir isso. Esse é tema de se é confiscatório ou não é por aí que eu quero discutir o tema da multa. O tema da multa eu quero discutir em cima do Código, e em cima daquilo que está escrito no Código, e em cima daquilo que, a meu ver, não foi ainda suficientemente lido no Código. Poxa, o primeiro tema não estava, o segundo estava, e eu estou dizendo que não foi lido. No seguinte sentido, se nós pegarmos o artigo 142, caput, do Código, que trata do lançamento, nós vamos encontrar toda uma descrição da competência privativa para constituir o crédito, procedimento, etc., 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 calcular o tributo, identificar o sujeito passivo, etc., só que, normalmente, a leitura para aí. Tá? Calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, como se tivesse um ponto. Só que o 142 não tem um ponto. Ele continua, vírgula, sendo caso propor a aplicação da penalidade cabível. Ora, essa leitura de imediato me faz ver duas pretensões aqui desenhadas. Uma pretensão arrecadatória, identificação do fato gerador, cálculo do tributo, identificação do sujeito passivo, e uma pretensão punitiva. Pretensão arrecadatória, que é automática, na medida em que tem ocorrido o fato gerador, dentro do modelo do Código, e pretensão punitiva, se for o caso. E aqui, então, vem a questão. Se o Código diz no 142 que o lançamento, se for o caso, deve propor, tá? Ora, quem propõe não impõe. Então, começam as perguntas. Como é que todo auto de infração já vem com penalidade imposta? Se é propor a alguém que não ele próprio. Eu não vou, me olho no espelho, me proponho, acho que está na hora de aplicar a penalidade. Vou e aplico. Eu tenho que propor a outro órgão, agente colegiado, que seja outrem que não eu próprio, a aplicação da penalidade. A constituição do crédito tributário, que é a pretensão arrecadatória, eu mesmo faço. Mas a aplicação da penalidade, que envolve pretensão punitiva, e aí a gente entra nos princípios do direito chamado de direito sancionador, esta é se for o caso, e mediante proposta. Ora, propõe a alguém que este alguém venha a julgar. Ele é que vai decidir se é o caso, não sou eu. Eu constato, levanto, apuro e proponho a alguém. Eu acho que é o caso de aplicar uma penalidade de tanto. Este alguém, para emitir o juízo de adequação para a deflagração da penalidade, a deflagração da sanção, tá? Ele tem que ter função de julgar, não puramente uma função de reexame interno ou de controle interno da atividade administrativa desenvolvida pelo fiscal autuante. O que eu quero dizer com isso? No âmbito federal, por exemplo, as DRJs têm função de controle interno. Embora o seu nome seja de julgamento, mas elas são formadas só por funcionários da Receita que vão reexaminar o trabalho administrativo feito. Eles não têm função judicante. Quem tem função judicante pela própria legislação é o CARF. Então, aqui, a meu ver, nós temos uma distorção por insuficiente leitura do Código. Eu não posso ter o auto de infração acompanhado da aplicação da penalidade. Eu preciso que haja uma separação entre constituição do crédito, que é pecuniária, e aplicação da penalidade. Inclusive para o órgão judicante decidir se é o caso.
142, se o caso propor. Ora, aqui, então, aparecem consequências importantes. É que, na medida que eu enxergo um segundo momento em que será feita a avaliação concreta, se é o caso, à vista da conduta realizada pelo contribuinte, de aplicação da penalidade, aqui ganha relevo o quê? A dúvida. E o artigo 112 tem uma regra muito nítida, dizendo que, na dúvida quanto ao corrente faturador, na dúvida quanto à dimensão da penalidade, na dúvida, decide-se favoravelmente ao contribuinte. Ora, isso leva a quê? Leva a algo que, para alguns pode ser paradoxal, mas para mim não. Para mim é o retrato do equilíbrio. Eu posso ter situações onde a pretensão arrecadatória é plena, tem que pagar o tributo inteiro. Mas não há pretensão punitiva. Ou a pretensão punitiva tem que ter uma graduação diferente, ou tem que ter uma dimensão diferente. Um segundo caso onde a questão dessa separação ganha relevo são aqueles casos em que existe empate na discussão perante o Tribunal Administrativo. Tribunal de Câmaras pares, num número par, o presidente pode se ver diante da circunstância de, coletados todos os votos, deu empate. Se deu empate, ele diz, eu tenho direito a um voto de qualidade e eu procedo ao desempate. Espera um pouquinho. Você pode desempatar em relação à pretensão arrecadatória, mas não em relação à pretensão punitiva. Porque se deu empate, é porque não se conseguiu formar um juízo conclusivo sobre a ocorrência da infração. E, portanto, não tem sentido aplicar a penalidade. Alguém vai dizer, bom, mas isso é estranho? Para mim, não. Eu posso perfeitamente ter um auto de infração 100% procedente no tributo, sem que eu haja um motivo para sancionar alguém, para aquela conduta ser considerada como infracional, tá? Com a deflagração de todas estas consequências. Vocês vão dizer, bom, isso aparece aonde? Também. Isso aparece também no outro dispositivo do Código, que é o 108. Tá? Onde está previsto isso? No 108. O 108 me diz, com todas as letras, que na falta de disposição legal, eu posso aplicar uma analogia a 2 princípios e 4, equidade. Quando se vai ao parágrafo, se diz, não, a equidade não pode dispensar tributo. 100%. Não pode dispensar tributo, porque tributo é pela lei. Mas ninguém me diz que, por equidade, se eu tenho empate, se eu tenho uma dúvida, eu não posso dispensar a penalidade ou deixar de aplicar a penalidade que, eventualmente, se pretende pertinente. Então, e eu diria, só para ligar ao primeiro tema, onde mais existe dúvida é em planejamento tributário. Eu diria 90% dos casos de planejamento tributário são dúvidas quanto à qualificação jurídica de fatos certos. Tá? Muito bem, terceiro tema. Ainda dentro do segundo tema. Tem um outro aspecto importante, entra dentro da questão das multas, que envolve o chamado lançamento por homologação. Isso não é privativo da legislação federal, envolve também a legislação de estados, em que se delega ao contribuinte toda a atividade de cálculo do tributo, recolhimento do tributo, e se atribui a ele, contribuinte, tudo aquilo que, na terminologia atual, chama-se custo de conformidade. Eu não gosto de usar palavras em inglês, tá? Em outras línguas. Custo de conformidade. Tá? Com uma diferença. É que o contribuinte tem, normalmente, 20 ou 30 dias para realizar a sua atividade e o fisco tem 5 anos para ver se aquilo, entre aspas, está em ordem. E aqui, de novo, aparece o problema da penalidade. Por quê? Em que medida tem sentido o fisco, que se liberou de uma série de controles, que se liberou de uma série de obrigações, pretender que o contribuinte, a quem é atribuída a atribuição de fazer a qualificação jurídica dos fatos, de olhar aquele fato e dizer, não, isto é uma operação de comodato, e, portanto, eu vou enquadrar no ICM desta forma.
Ou dizer, não, isso é uma operação de reorganização societária, eu vou enquadrar no imposto de renda daquela forma. Esta é uma função de qualificação dos fatos. Para eu realizar a atividade do 150, eu preciso qualificar. Se a lei me diz que eu tenho que realizar essa atividade, ele está me dando a competência para qualificar o fato. Se ele me deu a competência para qualificar o fato, por que 4 anos depois ele chega para mim e diz, você qualificou errado? Espera um pouquinho, então me avisasse que eu estava errado. Me dissesse que eu estou errado. Porque quando se delega uma função, e vamos buscar a ideia dos delegados de função pública, quando eu delego uma função, eu dou uma margem. Onde eu não quero margem, eu predisciplino o exercício da função pelo delegado. Tá? Se eu pura e simplesmente digo, faça, e é ótimo porque os fiscos se liberaram de uma carga enorme de trabalho, se eu pura e simplesmente me liberei disto, eu corri o risco de qualificações que se situem numa margem de razoabilidade. E se a minha qualificação feita estiver dentro da margem de razoabilidade, me desculpem, cobre o tributo, mas não me puna. Porque se você quiser me punir, então faça o contrário, faça o teu lançamento ex ofício. Eu sou talvez um dos poucos aqui nessa sala que pode levantar a mão e dizer, talvez o meu amigo Sastra também possa dizer, eu fiz declaração de imposto de renda no regime de declaração. Eu recebia em casa depois um carnê com as parcelas que eu tinha que pagar. Ou seja, havia um exame prévio pela autoridade. Ora, se ele fazia o exame prévio, ou ele fez a qualificação aos olhos dele. Portanto, eu não posso discutir. Mas se ele delega para mim e eu não tiver agido com má fé, eu não tiver agido com dolo, se eu não tiver cometido falsificação de qualquer dos tipos que se possa imaginar, por que me punir? Cobre o tributo que seja pertinente. Vocês vão dizer, o Marco está inventando uma outra teoria. Não estou. Eu estou lendo o parágrafo 3º do artigo 150. Porque o parágrafo 3º do artigo 150 diz que os atos a que se refere o parágrafo anterior, que são os atos realizados pelo contribuinte antes da homologação, serão considerados na apuração do saldo porventura devido, cobra a diferença, e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação. Ou seja, eu tenho que levar em consideração tudo que o contribuinte fez, inclusive para saber se é o caso de impor a penalidade ou graduar a penalidade. Vocês vão dizer, não, mas espera um pouquinho, isso está solto dentro do código. Não está. Por quê? Se nós vamos ao 149, o inciso do 149, que está atrelado ao 150, é o inciso 5º. Tá? O lançamento é efetuado em revista de ofício quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte. É interessante porque é o único lugar do código onde aparece a palavra inexatidão. Por que inexatidão? Imperfeição na qualificação no exercício daquela atividade que foi delegada para o contribuinte. E aqui não se fala em penalidade. Você vai dizer, mas por que isso é importante, o 5 não falar em penalidade? Primeiro, porque é o fundamento de todos os autos de infração que envolve o artigo 150. Segundo, porque o inciso 6, que é o imediatamente subsequente, diz, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Ora, se a inexatidão ou a omissão da atividade 150 é para gerar penalidade, estaria no 6, e, portanto, o 5 seria inútil. Se o código deu ao 5 a relevância de ser o único que atrela ao 150, isso no parágrafo 3º do 150, eu encontro lá que a atividade do contribuinte é relevante para aferir se é o caso de impor penalidade ou de graduá-la, eu diria, meu Deus, temos que discutir penalidades, e não achar que penalidade é coisa de computador, que eu ponho lá, falando de realidade, ponho lá o número do auto de infração e, a partir daí, o computador calcula tudo, juros, multas, etc., etc., etc. Não é. Penalidade hoje, no Estado Democrático de Direito, penalidade hoje, onde eu tenho no artigo 5º mais de um direito fundamental sobre questões de sanções, não pode ser algo automático. Eu preciso aferir, avaliar, ponderar a conduta do
do contribuinte. E, nesse ponto, eu diria, lemos pouco o Código, seja o 142, 112, 108, 150, parágrafo 3º, 149, número 5. Muito bem. Terceiro tema, contribuições. Por que é um tema de liberdade? Porque uma das questões fundamentais da tributação é exatamente, de alguma forma, fazer com que todos nós contribuamos para o financiamento do Estado. Hoje, eu diria, o fundamento da tributação, com a devida vênia da minha ministra Regina Helena Costa, não é a capacidade contributiva. Não se pagam tributos em função ou por que se tem capacidade contributiva. Capacidade contributiva é, sim, um critério eficiente, adequado, para mensurar os tributos, mas não para dar-lhes fundamento. O grande fundamento da tributação, na minha visão, está lá no artigo 3º, número 1 da Constituição, quando fala dos objetivos fundamentais, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O fundamento da tributação, hoje, num Estado democrático, é a solidariedade social. É porque estamos todos no mesmo barco, é que temos que contribuir para o financiamento do Estado. Cada um de acordo com a sua capacidade, cada um em suas situações, mas o fundamento é a solidariedade social. E as contribuições ganharam um peso muito maior do que tinham no momento em que foi editada a Constituição de 88. Se os senhores pegarem o demonstrativo da Receita Federal de 1988, 89, e olhem lá quanto que representavam as contribuições dos valores arrecadados pela Receita Federal, dava mais ou menos 23%. Se os senhores pegarem o demonstrativo de 2015, do que ela arrecada, já deu mais de 50%. Mas se vocês acrescentarem a esses valores tudo que não consta como arrecadação dela, é arrecadação de terceiros, todo o sistema S, que ela meramente repassa, não é receita direta administrada por ela arrecada, mas repassa. Tudo aquilo que está na Anatel, FUST, Funtel, Fistel, etc., nós já vamos bater em 60%, 65% do dinheiro arrecadado pelo Estado advém de contribuições. Então, falar de contribuições hoje, na minha opinião, é falar do que tem de mais importante. Tá? Muito bem. O que as contribuições têm a ver com o Código? O Código foi concebido a partir de um modelo teórico muito interessante, que visava o quê? Visava segurança, estabilidade, objetividade, critérios nítidos para a criação e instituição de tributos. Um modelo onde só seria relevante o fato gerador e não seria relevante o produto da destinação do produto da arrecadação. Onde seria relevante a discriminação de competências que captassem a realidade existente. Saber o que é mercadoria, saber o que é renda, saber o que é receita, saber o que são cada uma dessas entidades, tá? Cada uma desses conceitos, se quiser. Este modelo, que era um modelo coerente, perfeito na sua formulação, objetivo, categórico, abrangente, completo, este modelo nunca entrou em vigor. Eu falo do modelo nunca entrou em vigor, não das regras. Por quê? Porque o Código foi promulgado em outubro, 25 de outubro de 1966. Mas no dia e deveria entrar em vigor em 1º de janeiro de 67. Em 14 de novembro de 1966 é editado o Decreto-Lei número 27, que acrescenta ao Código o artigo 217, que diz de uma forma assim cândida que as disposições desta lei não se aplicam às seguintes contribuições. E vem uma lista: contribuição sindical, fundo de garantia, etc., etc. E, inciso 5º, outras de fins sociais criadas por lei. O que ele fez? Ele desmontou o modelo coerente, completo, lógico, objetivo, racional, etc., que estava no Código, e disse, isso é muito bonito, mas as contribuições continuam existindo tal qual existem. Então, hoje, o que nós temos de relevante no CTN? Falta um capítulo sobre contribuições.
Tá? Por quê? E por isso nós não temos controle sobre as contribuições. Por isso é que a União cada vez mais cria contribuições. Tem do cinema, tem adicional ao frete, tem as da ANAC, tem a do ATP, tem isso, e outras virão. Então a pergunta é, o que fazer com as contribuições? Eu não quero discutir constitucionalidade, porque não é o momento para discutir constitucionalidade. Mas eu acho que nós temos que buscar, de novo, critérios de aferição e compreensão dessa figura para fins de aplicação da legislação. E vou aqui lembrar 4 questões muito rapidamente. Primeira questão, destinação do produto da arrecadação. Isso é relevante? Eu diria essencial para a contribuição. Porque se eu pago para que algo seja feito, o mínimo que eu quero é que o dinheiro chegue lá. E olhe bem, eu me satisfaço hoje, 2016, se o dinheiro chegar lá, porque o Tribunal de Contas da União tem relatórios sobre contribuições que são de arrepiar, onde se diz que mais de 90% de uma contribuição não foi para a finalidade para a qual ela foi criada. Então, eu não estou nem falando em boa aplicação. Se o dinheiro for para lá, eu já fico satisfeito. Como apoiar esta ideia? Bom, nós temos uma ADIM, que é a ADIM 2925, que julgou a CID Combustível em 2003 e decretou a inconstitucionalidade do Orçamento Federal de 2003, porque ele tinha uma regra que impedia que o dinheiro arrecadado pela CID chegasse nas finalidades para que ela deveria chegar. E aí eu me pergunto, a CID tem finalidade prevista no artigo 177 da Constituição. Mas todas as outras contribuições têm finalidade prevista nas suas leis instituidoras. Por que a não aplicação na destinação não é um problema de ilegalidade da conduta, não de inconstitucionalidade da lei, mas de ilegalidade da conduta daquele ou do sistema, ou do orçamento, enfim, do que seja. Mas por que não questionar no plano legal aquilo que o Supremo já questionou no plano constitucional? Que, em última análise, ele diz, o acordo é muito interessante, ele diz, o dinheiro tem que ir, é como se fosse um dinheiro carimbado, dinheiro de contribuição é um dinheiro carimbado, não pode ir para outra destinação, e se a destinação está na lei, me desculpe, isso comporta exame de legalidade dos atos que vierem a ser praticados. Segundo assunto, que também é de legalidade, não é de inconstitucionalidade. Discutiu-se muito a questão do adicional fundo de garantia do tempo de serviço, porque ele foi criado com a finalidade de suprir os rombos dos índices que existiram no passado. E já há relatórios oficiais demonstrando que o rombo já foi superado, já foi atendido. Os contribuintes tomaram a iniciativa, na minha opinião, sem procedência, de ir ao Supremo dizer a lei é inconstitucional. E o Supremo disse, a lei não é inconstitucional. E aí eu concordo 100% com o Supremo. Se eu crio uma lei para dizer o fulano de tal tem que pagar uma pensão para o seu filho de R$1.000 até ele atingir 21 anos de idade, no dia que ele atinge 21 anos de idade, a lei não se tornou inconstitucional. O que aconteceu é que o objeto se esgotou. Houve um exaurimento do objeto assumido pela lei como pressuposto da cobrança. E, portanto, não tem nada de inconstitucionalidade. Tem de ilegalidade continuar cobrando. Então, se o beneficiário continuasse chegando para mim e dizer, agora você tem que pagar mais 1.000. Eu falo, não, é ilegal por quê? Mas a lei é inconstitucional. Não, a lei é boa, só que já se esgotou o preceito da lei. Se já se esgotou o preceito da lei, pura e simplesmente não tem mais fundamento legal a cobrança. Então, eu diria, aqui nós temos um outro problema de contribuições. Até que ponto existem finalidades nas contribuições que são materialmente atingíveis? Onde elas forem materialmente atingíveis, eu tenho que reconhecer o esgotamento do seu preceito, o exaurimento do seu objeto, por uma questão de legalidade, que não tem nada a ver de inconstitucionalidade. Uma outra questão envolve
relação entre lei ordinária e lei de diretrizes orçamentárias. Tem uma jurisprudência, eu lembro de a O 586, a O 617 e outras que estão mencionadas do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo Tribunal Federal se pronunciou da seguinte forma: aumento de vencimentos de servidor. Tem um dispositivo da Constituição, 169, parágrafo 1º, número 2, dizendo que o aumento de vencimento de servidor só pode ser previsto se houver prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Estado do Rio Grande do Sul deu um aumento sem previsão na Lei de Orçamentária, o governador foi ao Supremo, e o Supremo examinou e disse o seguinte: esta lei saiu sem autorização da LDO. Ela não é inconstitucional, mas ela não tem condições de execução, até que sobrevenha a LDO. Ok? Então, temos uma jurisprudência nesse sentido. Se nós formos pegar o objeto material da LDO, que está no 165, no parágrafo 2º, está escrito com todas as letras que uma das matérias obrigatórias da LDO é dispor sobre alterações da legislação tributária. Ponto. E eu peço para os senhores que me digam, nos últimos 15 ou 20 anos, qual é a LDO que já falou em alterações da legislação tributária? Nenhuma. As primeiras previram, lá atrás, em 89, 90, previram. Mas as posteriores não previram. Isso é matéria de constitucionalidade? Eu diria não, porque condição de execução é matéria de legalidade da lei, e não não é incompatibilidade com a Constituição. Então, o que eu digo para os senhores? Se nós queremos ter um sistema, se nós queremos ter um ordenamento tributário mais equilibrado, mais justo, eu acho que está na hora, em primeiro lugar, da gente rever e reler o Código e termos a abertura para outros critérios de aplicação da legislação tributária. O CTN, sem dúvida, é um marco histórico do direito tributário brasileiro. Quando eu converso com colegas italianos, eles me perguntam: como vocês conseguiram? Que bom, nós estamos há 50 anos tentando e não conseguimos, e assim por diante. Tá? Há temas polêmicos? Claro que sim. Mas eu diria, não é o caso de mudar o código, não. Não é o caso de mudar. É caso, sim, de enriquecê-lo, incluindo alguns temas, como, por exemplo, contribuições, e, principalmente, com a sua humanização. Nós não temos mais o contribuinte como um ser abstrato. Nós não temos mais uma tributação no Brasil de hoje como mero exercício de poder. Eu cobro porque eu posso. Não, hoje cada vez mais a sociedade civil quer o quê? A sociedade quer verdadeiro desempenho de função, tá? Que a eficácia no atendimento dos valores fundamentais seja cada vez maior. E, portanto, nós temos que estar abertos para sair de uma teoria puramente objetivista, é automático. Sair dos advérbios, objetivos, dizer, isso é inexorável, isso é inevitável, isto é automaticamente, e reconhecer que existe gente por trás do tributo, que existe uma sociedade civil que precisa do tributo para ela própria atingir os seus objetivos. Tá? E, portanto, mais do que ter preocupações exclusivamente sobre textos, exclusivamente sobre linguagem, exclusivamente sobre tecnicalidades, o que nós precisamos é resgatar os seres humanos, rehumanizar o direito tributário, porque é a sociedade civil a razão de ser do próprio direito. Muito obrigado.